Fala, observadores, torcedores do Botafogo, sejam bem-vindos ao canal Observatório do Botafogo. Mais um vídeo aqui do nosso canal e o vídeo, nesse momento, estamos gravando. Vamos falar um pouquinho do pós-jogo entre Botafogo e Ceará ontem, no estádio Newton Santos, partida que o Botafogo venceu o Ceará ontem por 3-2. Gols de Mastriani, de Alex Telles de pênalti e Igor Jesus. E para não ser muito diferente, né, lei do ex, 2 gols de Pedro Raul para o Ceará, jogador que até então estava 7, 8 partidas sem fazer gols. E contra o Botafogo, todo mundo consegue fazer e sair dessa vala aí, de vez em quando. E novamente, o Pedro Raul fez 2 gols contra o Botafogo. E sobre pós-jogo, gente, vamos falar um pouquinho que é o seguinte: primeiro que era um jogo especial, é o último jogo do Botafogo antes da viagem para os Estados Unidos para a disputa no Mundial da Copa do Mundo de Clubes, né, da FIFA, a começar daqui a quase 10 dias. Também era uma noite especial, pois era a despedida do Igor Jesus, do público brasileiro aqui, do público de casa, dos torcedores do Botafogo, do estádio Newton Santos. Então foi um jogo repleto de emoções. Para a torcida e para o Igor Jesus, que ficou muito notório até nas entrevistas antes e depois do jogo, que ele saiu muito emocionado. Ele, em quase 12 meses, foram 11 meses jogando pelo Botafogo, ele criou uma identificação muito legal com a torcida, um jogador jovem, com muito talento, realmente eu entendo que ele tem fit e características para se dar muito bem ao jogar na Premier League, jogador que foi negociado com o Nottingham Forest, com valor estimado em torno de 20 milhões de euros, que eu acho muito pouco. Era uma negociação que talvez com ele deveria estar virando na casa de pelo menos 28 a 30 milhões de euros, tá? Mas foi um jogo emocionante para ele, se despediu da nossa torcida, não conseguiu fazer um gol, teve uma grande chance no primeiro tempo. Mas falando do jogo como um todo, eu entendo que o Botafogo teve, mais uma vez, foi competente sim, é verdade, mas teve mais sorte do que juízo, porque na minha percepção, o Botafogo entrou em campo de uma maneira muito protocolar, como se a qualquer momento ia vencer o jogo. Não era uma soberba, mas o Botafogo entrou um pouco disperso, muito desligado. É claro que com as vésperas do Mundial, todo mundo quer jogar, obviamente, então isso já entra na pilha do jogador. Então era notório que alguns jogadores estavam em marcha lenta. O Botafogo que entrou desfalcado do Savarino, então ele entra com um time que a gente estava acostumado a ver: John, Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles, Marlon Freitas e Gregory. E aí vem as surpresas, que aí ele escala o Sancho Rodrigues, ele vem com o Igor Jesus, vem com o Arthur e Mastriani. Ele tenta quase que emular o que ele fez contra o Fluminense, mas bem verdade que não deu muito certo. É claro que o Botafogo, ele teve... É claro que o Botafogo teve muito mais volume de jogo, né? Vamos falar assim, o Botafogo teve muito mais volume de jogo durante a partida, mas o Botafogo jogou meio em marcha lenta, o Ceará ficou também muito retraído. O gol do Botafogo, o primeiro gol, sai de uma bonita jogada, né? Uma bela jogada do Botafogo. O Marlon Freitas consegue achar muito bem o Sancho Rodrigues, que faz um balanço, cruza para o meio da área, o goleiro do Ceará corta de forma temporária e sobra para o Mastriani, que enfim faz seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. E aí no segundo tempo a gente já percebe um Botafogo ainda mais retraído, assim, mais devagar, né? O Ceará foi ganhando tempo, foi ganhando posse de bola, chega ao empate com o gol do Pedro Raul, e aí começa o Botafogo novamente tendo que escalar a montanha. O Botafogo consegue achar mais um gol, né, nessa situação ali, com o pênalti do Alex Telles, um cruzamento para a área, onde o jogador do Ceará acaba cortando com a mão. A expectativa do estádio é que o Igor Jesus ia bater, mas o Alex Telles, como cobrador oficial, foi lá, bateu muito bem mais uma vez, botou o Botafogo na frente. Depois o Botafogo faz o 3-1
com o gol do Marlon Freitas, que é um jogador que há muito tempo não fazia um gol, mais de um ano. E é engraçado, né, que o Marlon Freitas é um jogador que, quando ele foi contratado pelo Botafogo, eu esperava que a principal característica que ele tinha lá no Atlético Goianiense, que era chutar de fora da área, isso seria um trunfo para o Botafogo, porque o Botafogo ainda eu vejo muito tímido com chutes de fora da área. Mas o gol dele foi um gol que ele teve muita categoria para poder deslocar do goleiro, não foi um chutaço de fora da área, mas uma bola que sobrou para ele ali no início da grande área, e ele com muita categoria com a tua perna esquerda conseguiu deslocar e fazer um belo gol para o Botafogo. No final, indo já para o final da partida, o Ceará diminui mais uma vez com o gol do Pedro Raul, e na minha opinião o Botafogo já tinha feito bastante substituições ali, como por exemplo a entrada do Alan e do Danilo Barbosa. Já também estava o Matheus Ponte no jogo, e o Botafogo deu muito espaço ali, comprometendo também o sistema defensivo, que também achei que a partida de Jair e David Ricardo foi uma nota 4 para 5 também, que eu achei muito frágil no processo de marcação, embora eu acho que o David Ricardo é um bom jogador, mas ontem eu acho que ele não estava numa noite feliz, muito. No Newton Santos, então Pedro Raul fez mais um gol, e aí no finalzinho ficou aquele receio de o Botafogo tomar um gol e infelizmente deixar escapar um jogo ganho, uma partida tranquila que poderia ter vencido com mais facilidade, sem grandes sustos. Finalzinho o Ceará ainda teve uma chance, mas o Botafogo conseguiu vencer a partida por 3-2. Eu acho o destaque para a partida como um todo. Eu acho que o Marlon Freitas fez um bom jogo novamente, além do gol, novamente muito cirúrgico nos passes que ele consegue proporcionar no terço final do Botafogo para o ataque. Mais uma vez eu entendo que ele foi muito bem. Achei que a partida do Mastrano foi ruim, tá? Não achei uma partida boa. Achei também que o sistema defensivo do Botafogo também não foi muito bem, assim como o Nathan Fernandes, que entrou no segundo tempo mais uma vez perdido em campo, também não foi bem. E o Igor Jesus, novamente brigando, tentando fazer o seu melhor ali, também contribuiu para o Botafogo conseguir manter a bola segura no sistema ofensivo do nosso clube. Mas, no geral, foi uma partida que o Botafogo esperava mais, mas o que valeu mesmo foi os 3 pontos. Uma partida em que a torcida do Botafogo teve mais ou menos 20 mil torcedores no estádio para ver essa despedida do Igor Jesus. E fica agora a ressalva de que Botafogo nós teremos no Mundial e depois que abrir a principal janela do meio do ano com os possíveis reforços que vão chegar. Em breve a gente vai fazer um vídeo no canal para falar um pouquinho sobre isso. Mas de uma maneira geral, pessoal, valeu pelos 3 pontos. O Botafogo agora termina esse recorde do Campeonato Brasileiro no G6. Ufa, né? Preocupação que nós tínhamos. Então, vamos falar que o Botafogo está com a temporada regular encaminhada no primeiro semestre, concluída com êxito, que foi G6, está dentro do G6 do Campeonato Brasileiro, classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. E os senões são as vergonhosas, que eu vou sempre falar isso daqui, derrotas nas Copas, tanto da Supercopa do Brasil para o Flamengo e para a Recopa Sul-Americana para o Racing, que eu não consigo engolir isso até agora. Pelo menos não é nem questão de ter ganhado ou ter perdido, é pelo menos ter tido uma disputa digna, que foi o que o Botafogo não fez, por conta própria. Mas agora esperar para ver, que fica as lições para o Renato Paiva. Minha opinião, torcedor do Botafogo, o Botafogo precisa de reforços, não são reposições às saídas de Igor Jesus, nem de Cuiabano, nem de Jair. O Botafogo precisa, continuo com a opinião, pelo menos de 8 a 10 reforços para ser minimamente competitivo, para a gente ter chance de ganhar algum campeonato esse ano, ou pelo menos fazer uma boa performance até o final dessa temporada. O Botafogo precisa contratar, tá? Precisa muito se a gente quer ser campeão de alguma coisa nesse ano. Tá bom? Não se enganem. O Botafogo, obviamente, é o Toca-Bola brasileiro, campeão da Libertadores. O Botafogo tem bons jogadores, sim, mas o nosso elenco está muito enfraquecido comparado do ano passado. Boa vitória do Botafogo. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo caso você tenha gostado. Vamos conversando. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus e
Até o próximo vídeo do Observatório. Grande abraço.